Juízes capítulo 6, hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 25 do capítulo 7. Então você fica com sua Bíblia aberta, que nós vamos consultá-la ao longo da noite hoje. Juízes 6, 1. Nessa primeira leitura nós vamos ler do 1 ao 6 apenas. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Porque acontecia que, quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam suas plantações, acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos. Tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas, por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Até aqui. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra e te pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos ensinando e nos instruindo a obedecer a sua palavra. É o desejo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje eu estava almoçando e com uma televisão perto ligada e estava passando Guardiões da Galáxia 2. Um filme bom, Pedro, é um filme legal, né? E eu fiquei pensando na expressão guardiões, né? É um enredo da Marvel muito interessante, porque fala a respeito de algumas figuras que se tornaram guardiãs do equilíbrio dentro da galáxia, dos outros planetas, etc., que estavam sob o poder de forças, desde piratas, mercenários, assassinos, até o Thanos, que aparece lá. E eu fiquei me lembrando de uma figura, dentre os contos e os jogos fantásticos, que é o Ranger, que é uma espécie de guerreiro ligado à natureza, devoto a defender e proteger um território, que é uma espécie de guardião também. E aí, vendo aquilo ali, eu me lembrei que quando a Bíblia quis nos mostrar ou nos dizer quem nós somos, ela não usou o termo guardião, nem o Ranger. Se você viu O Senhor dos Anéis, por exemplo, o Aragorn era um Ranger. Ela usou uma figura diferente para falar quem nós somos, que é chamado de corregentes. Ou seja, aqueles que regem com, aqueles que governam com. Quando Deus colocou Adão e Eva ali no jardim, foi porque eles eram corregentes. E o regente, ele exerce poder em nome de um monarca. Ele exerce poder em nome de uma outra pessoa, por isso que ele é um corregente. Seja porque esse monarca é muito jovem, seja porque ele está ausente naquele momento, seja porque ele é incapaz de tomar conta daquele território, mas ele sempre será alguém que vai exercer essa corregência. Isso pode acontecer também num período de interregno, ou seja, entre uma regência e outra. E a regência ela pode ser tanto individual quanto coletiva. Ela sempre é exercida por pessoas ligadas à coroa, sejam os pais, as mães, os irmãos, um príncipe herdeiro. Para você ter ideia, no Brasil monárquico, a princesa Isabel ela foi monarca corregente 3 vezes. Em uma das 3 vezes, ela promulgou a Lei Áurea. Foi porque o rei Pedro II não estava no país as 3 vezes que ela era corregente. Nós somos uma espécie de corregentes da galáxia, para não dizer que nós somos guardiões da galáxia. Porque essa imagem ela é importantíssima para nós, porque ela pressupõe elementos que os guardiões não têm. Quando a gente fala em corregência, a gente está pressupondo um reino, uma monarquia e também uma lei. O Alex, quando fazia a liturgia aqui, ele mencionou de que a vida dos cristãos não é vivida de qualquer forma. Precisa de uma lei. São conceitos chaves que dizem respeito à nossa vida, à nossa espiritualidade.
E todas as vezes que essa lei é quebrada, ou ela é esquecida, ou ela é desconsiderada, os termos do pacto que Deus tem conosco, a nossa corregência na galáxia é comprometida, colocando a gente sempre em situações de decadência, sempre em situações semelhantes às do livro de Juízes. O que acontece em Juízes é porque os regentes, o povo de Deus, o povo da aliança, não estava vivendo e fazendo aquilo que era bom aos olhos do rei, mas estava fazendo o que era bom aos seus próprios olhos. E essa passagem que nós lemos é o começo de 3 capítulos, pelo menos, e mais um 4º capítulo em seguida, que conta a história de Gideão. E alguns estudiosos propõem que o capítulo 6 até o capítulo 8 de Juízes é o núcleo de Juízes. Se vocês se lembrarem daquelas estruturas que eu gosto, que são os quiasmas, né? Que começa e a última começa e vai, a gente pode ler Juízes inteiro assim. E o núcleo, um quiasma sempre serve para isso, para mostrar o que é mais importante, está justamente na passagem de Gideão. Não que Gideão seja um grande juiz, pelo contrário, é um juiz vacilante, é um juiz descompromissado com a palavra de Deus, e não também que as pessoas que vêm depois dele vão continuar aquele processo de espiral descendente, piorando as coisas. Abimeleque, filho de Gideão, é muito pior do que ele. Depois Jefté, Sansão, e os últimos capítulos de Juízes, que não falam propriamente de Juízes, mas falam de outros personagens, histórias soltas, são muito piores. Então o livro continua piorando, mas a gente tem na história de Gideão uma espécie de núcleo, de paradigma sobre a grande história de Israel e também a nossa história. O Gordon Fee e o Douglas Stewart, 2 importantes teólogos que escreveram um livrinho muito bom chamado Entendes o que Lês, que é um livro de hermenêutica, um livro de interpretação bíblica. Eles dizem que a gente precisa ler as histórias bíblicas, as histórias, por exemplo, pequenas de Gideão, de Jefté, de Débora, de Baraque. A gente entende a historinha deles dentro da história de Israel, dentro da grande história. E a história de Gideão, em especial, ela consegue comunicar de uma maneira muito didática, muito completa, a grande história de Israel como um todo, o que Israel estava passando por muitos anos e continuaria passando depois, e a grande história, a história do Evangelho, a grande história da salvação, que eu e você também estamos inseridos. Esses 3 níveis são muito importantes para a gente ir lendo a nossa Bíblia e entendendo o que a gente aprende na história de cada uma dessas pessoas. E o que é esse núcleo? E por que a história de Gideão é tão importante? O George Schwab, que é um comentarista do livro de Juízes, ele vai dizer que a missão na qual Deus envia pessoas capacitadas pelo Espírito será realizada a despeito dos seus desvios e dos seus pecados. Esse é o núcleo da história de Gideão. A missão que Deus nos envia, capacitados pelo Espírito Santo, vai acontecer, independentemente dos nossos pecados e dos nossos desvios. Gideão mostra isso de maneira paradigmática. Isso aparece em outros lugares também, e isso é a história da minha e da sua vida. Essa é a história do Evangelho, esse é o núcleo da espiritualidade evangélica. O livro todo de Juízes é sobre a vocação de homens e mulheres imperfeitos para expor a loucura de Israel, como que Israel tinha deixado o Senhor, tinha deixado de ser bons corregentes, mas a graça de Deus superabundou, como a gente leu aqui. E essa é a história do Evangelho. Como o Senhor chamou a mim e a você, totalmente incapazes, totalmente sem méritos próprios, mas pela graça dele fomos feitos úteis. E o contexto em que isso acontece em Juízes, como eu disse para vocês, é cada vez pior. Esses versículos que nós lemos, eles descrevem uma situação que, apesar de poucos anos de domínio dos midianitas, são apenas 7 anos de domínio, a circunstância que Israel está é horrível. Se vocês se lembrarem na semana passada, quando eu mencionei Débora, Baraque e Jael, o grande inimigo deles estava dentro
Há novamente um progresso, uma escada. Primeiro, os primeiros juízes, Otoniel, Eude, eles enfrentam inimigos ao redor de Israel. Débora, Baraque e Jael enfrentaram inimigos dentro do território. Aqui a gente começa a perceber, quando Deus os entregou nas mãos dos midianitas, eles não só estavam dentro de Israel, como colocaram para fora o povo de Deus. Há uma reversão aqui, isso aqui é muito engraçado. Esses 6 versículos que nós lemos aqui é a exata reversão de todas as promessas de Gênesis a Deuteronômio e todas as conquistas, mesmo que sejam parciais, de Josué. Então é como se a gente tivesse engatado uma ré acelerada até o fim e perdido todos os avanços que a gente tinha conquistado, porque havia sido criado, feito um pacto com o povo, para que eles fossem regentes de uma terra dada por Deus, vencidos seus inimigos, ocupassem aquela terra, crescessem, multiplicassem, cultivassem, guardassem a terra. E o que eles fizeram? Não adoraram o Senhor, não conseguiam plantar e cultivar mais, porque os midianitas roubavam tudo. Eles são descritos como gafanhotos, e a ponto deles simplesmente saírem da terra e terem que se esconder em cavernas, nas montanhas, porque foram tirados dali pelos seus inimigos. Eles eram tão fortes que expulsaram Israel, e ela não conseguia mais plantar e colher, como diz o versículo 3, não conseguia cumprir os mandatos originais, adorar a Deus, crescer e multiplicar, e cultivar e guardar a terra. Assim ela enfraqueceu a tal ponto que já não era mais o povo de Deus vivendo sob as suas promessas, mas colhendo o pecado e o mal que eles estavam fazendo. Em Deuteronômio 28, 38, tem uma imagem quando ele começa a descrever o que aconteceria quando as pessoas quebrassem o pacto, e uma delas é que eles semeariam muito e colheriam pouco, porque os gafanhotos comeriam tudo. E quando os midianitas aparecem aqui como gafanhotos, é essa a imagem que o autor quer evocar. Há uma expressão também que descrevia a ação de Otoniel, vocês se lembram, um juiz quase perfeito que a gente tem no começo do relato, do capítulo 3, fala que a sua mão era forte contra os seus inimigos, e aqui aparece que a mão dos midianitas era forte contra o povo de Deus. Sempre reversão, sempre reversão. E essa reversão, ela é um ciclo, como eu mencionei para vocês, não é nem um ciclo vicioso, ela é uma espiral, porque ela está descendente. Pensem na história de Israel. Deus promete, tira o povo do Egito e promete colocá-los numa terra. Moisés envia espias, os espias vão, olham essa terra, voltam e dizem: nós nos sentimos como gafanhotos naquela terra. Números 13, 33. Olha a imagem do gafanhoto de novo. Menos Josué e Caleb fala: não, a terra é boa, vamos conquistá-la, vamos tomá-los pela fé. Porque eles não têm fé, e observe a importância da fé aqui. Por eles não terem fé de que Deus tinha dado aquela terra, aquela geração toda pereceu no deserto, menos Caleb e Josué. Veio uma outra geração, a lei foi dada de novo, eles estavam diante da terra. Então Deus falou com Josué: eu te entreguei a terra, tome com fé. Mas com sucessivas quebras da aliança, eles foram tendo pouca fé para conquistar tudo. E vem então uma outra geração, que é a geração de juízes, que não conhecia Josué, que não conhecia o Senhor, e estava novamente padecendo. Sempre assim. Sempre assim. Essa recapitulação, nós vemos como que Israel tem lutado, e contra quem ela tem lutado. Contra quem o povo de Deus luta, e por isso que isso é importante a gente entender, porque é contra quem eu e você lutamos. Que é muito mais do que as cidades dos homens, a injustiça que acontece aqui, os inimigos da cidade dos homens, mas o grande inimigo do povo de Deus sempre foi a incredulidade, a quebra do pacto com Deus por falta de fé, a sua incapacidade de ser um bom corregente, uma boa corregente, por falta de fé nas promessas do regente, do monarca, do suzerano. Então é diante de tal contexto que a gente pode dizer que o tema desse texto aqui é, uma vez mais, a libertação de Deus de mais um contexto de decadência e maldição, principalmente do povo de Deus. Eles estavam colhendo as maldições da quebra da aliança. E aqui a pergunta que eu gostaria de fazer com vocês essa noite é: como que Deus traz libertação para o seu povo num contexto assim? Num contexto de tamanha decadência e reversão das suas promessas? Qual que é a forma de Deus agir,
Lembre-se sempre que nas histórias pequenininhas de Gideão, de Débora, de Jefté, de quem quer que seja na Bíblia, José, Moisés, sempre o protagonista é Deus, é o que Deus faz, é como Deus age. E o que Deus faz aqui para reverter essa situação? Como que Deus age para libertar o povo de circunstâncias como essa, que são estruturalmente análogas às que nós vivemos? A gente pode dizer que em um contexto assim de decadência e maldição, a libertação para o povo da aliança vem do Deus que confronta a idolatria, que confirma a fé do povo e que convoca-os a uma missão. Confronto, confirmação e convocação. Eu gostaria de explorar esses três tópicos com vocês ao longo do texto. Veja em primeiro lugar no versículo 7 até o versículo 10, vamos continuar avançando. Em primeiro lugar, a libertação de Deus sempre vem, sempre, com confrontação à idolatria. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes à minha voz. Até aqui. Primeira coisa que Deus faz sempre quando Ele liberta o povo, tira o povo dessa circunstância, a primeira coisa é confrontar a idolatria, confrontar a falta de fé do povo em Deus, nas suas promessas, e a fé que eles colocaram em outros deuses, em outras promessas. Quando o povo clamou ao Senhor aqui com Gideão, diferente dos outros juízes, Deus não libertou o povo de uma vez. Deus não levantou um juiz, como por exemplo o relato de Eude, de Otoniel, que o povo clamou, Deus desceu o seu espírito sobre eles e ele foi lá e libertou o povo e eles tiveram um tempo de paz. Aqui não. Aqui agora, num claro sinal de avanço da decadência, antes de Deus libertá-los, ele levantou um profeta, nós não sabemos qual é o nome dele, para que ele chegasse até o povo e falasse: assim diz o Senhor, eu tirei vocês do Egito, eu dei a terra para vocês, eu venci os seus inimigos, e eu falei: não temam os deuses da terra para onde vocês vão morar. Essa é a mensagem do livro de Deuteronômio inteiro, do livro de Números inteiro, do livro de Levítico, do livro do Êxodo e do livro do Gênesis. O Pentateuco inteirinho foi escrito para uma coisa só, para que o povo entendesse quem era o Deus de Israel, o que ele havia feito, e para eles não adorarem outros deuses. Era só para isso, aqueles 5 livros. Mas vocês me desobedeceram a minha voz, a minha palavra. E aí então o profeta confronta a idolatria, que é sempre a causa máxima da situação que eles se encontravam. E apesar de ele não ser identificado, ele segue as mesmas palavras que o anjo do Senhor, quando ele havia aparecido no capítulo 2 do livro de Números, faz. E foi a primeira vez que essa estrutura apareceu. Assim diz o Senhor, eu vos tirei do Egito, eu lhes dei a terra, eu venci os seus inimigos. É uma estrutura profética que vai reaparecer na Bíblia inteira também. Que primeiro foi falada pelo anjo do Senhor, que é uma teofania, é uma aparição muito provável messiânica no Antigo Testamento, como diz o Gerhard von Groningen. E aqui o profeta agora repete essa mesma estrutura, estabelecendo um padrão da atividade profética que vai perdurar por toda a história de Israel, e os profetas sempre criticaram a idolatria. Às vezes a gente acha que tem umas leituras contemporâneas mediadas por análise sociocultural de que o profetismo é crítica política e social. É também, mas baseado na crítica religiosa. Nunca é só crítica à injustiça, só crítica ao descuidado com o pobre, com a viúva, com o oprimido. Isso acontece por causa da idolatria. Então, sempre crítica social ou ideologias políticas, para usarmos termos contemporâneos, foram denunciadas em Israel junto das idolatrias religiosas. E quando a gente tenta criticar uma sem a outra, a gente não consegue criticá-la, e na verdade a gente só troca uma pela outra.
E essa crítica que os profetas fazem, essa estrutura, ela é uma estrutura eminentemente pactual. Porque se vocês se lembram do pacto, como que o pacto é estabelecido entre um suzerano e seu vassalo? Ele chega e fala assim, olha, eu posso te proteger, eu posso te dar terra, eu posso te dar sustento, vamos estabelecer um pacto, um acordo? É assim que pactos acontecem. E aqui é exatamente isso, ele lembra os termos do pacto. Ele fala, olha, o Senhor te tirou do Egito, Ele te deu terra, Ele venceu os seus inimigos. E Ele pediu para você não adorar outras pessoas. E a única coisa que você tinha que fazer, você deixou de fazer. E aí, antes então, apesar inclusive da quebra do pecado, por causa do pacto de Deus ser unilateral, geralmente os pactos que nós fazemos, as alianças que nós temos são bilaterais, mas com Israel ele é unilateral, o pacto de Deus com você ele é unilateral, porque você não consegue cumprir os termos do pacto, então Deus liberta o povo novamente. Agora, antes de libertá-los, o que a gente aprende aqui é que a idolatria precisa ser confrontada. Avançam os versículos, no versículo 25, você vai ver que Deus, antes de mandar Gideão à guerra, ele manda Gideão derrubar os postes ídolos de Baal. Eu vou explicar daqui a pouco a conversa que Deus teve com Gideão, é o próximo ponto, mas antes eu preciso que vocês entendam, porque isso aqui está dentro do confronto da idolatria. Depois que Deus apareceu para Gideão, falou com ele, deu as ordens, falou que ele ia libertar o povo, aí passou aquela noite, Gideão constrói um altar para Deus, mas não basta construir um altar para Deus enquanto a terra está todinha cheia de altares a deuses falsos. Aí veja o que diz o versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, toma o segundo novilho do teu pai de 7 anos e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste de Aserá, que está ao lado do altar. Depois disso, edifica um altar ao Senhor teu Deus, no cume dessa elevação, de forma apropriada. Toma o segundo boi e oferece-o em holocausto, com a lenha do poste de Aserá, que tiveres cortado. Então Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Mas não fez de dia, e sim de noite, pois temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Quando os homens da cidade se levantaram de madrugada e viram o altar de Baal derrubado e o poste de Aserá, que ficava ao seu lado, cortado, e segundo o novilho sacrificado no altar que havia sido edificado, então perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de averiguar e interrogar, descobriram que Gideão havia feito aquilo. Por isso, os homens da cidade disseram a Joás, Joás é o pai de Gideão, traze para fora o teu filho para que morra, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá que estava ao seu lado. Mas Joás disse a todos que se puseram contra ele, acaso serei vós que defendereis Baal? Quereis livrá-lo? Todos os que lutarem por ele estarão mortos pela manhã. Se ele é Deus, que ele defenda a si mesmo, pois o altar dele foi derrubado. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal lute contra ele, pois derrubou o seu altar. Depois de Deus ter conversado com Gideão e ter mostrado para ele que ele ia ser um juiz em Israel, a primeira coisa que ele fez, ainda dentro desse primeiro ponto que a gente aprende do texto, é que ele precisava confrontar a idolatria do lugar onde ele estava. E Gideão, um dos lugares centrais de adoração a Baal naquela região era a casa do pai do Gideão, aonde ele estava escondido. Ele falou assim, aí o Gideão tinha feito um altar. Ele falou assim, você vai fazer o seguinte, Gideão, você vai derrubar o poste que tem de Baal, você vai cortar o poste que tem de Aserá, com a madeira do poste de Aserá, você vai fazer uma fogueira e vai fazer um altar adequado no cume do monte, para todo mundo ver, e vai sacrificar um novilho ali do seu pai. Gideão obedeceu, fez à noite, porque ele tinha medo, e eu vou falar daqui a pouco sobre o medo dele. Mas o que precisa ficar claro aqui é que Gideão, que inclusive tem um nome que significa lenhador, ele precisava derrubar corretamente as árvores, e depois ele ganhou um novo nome chamado Jerubaal, que significa aquele que luta contra Baal, justamente porque ele colocou-se nessa posição de confronto com a idolatria. E é interessante a postura do pai de Gideão, que é Joás, dizendo, olha, não adianta querer matar meu filho. Baal que lute. Baal que lute. Ele não é Deus? Com isso, ele estava claramente mostrando que ele não significava que ele estava concordando com Gideão nem nada disso. Assim, se Gideão,
desonrou mesmo a Baal, ele vai aparecer morto amanhã. Mas ele vai ficar conhecido agora como Jerubaal, quem luta contra Baal. E vejam como que a identidade dele já muda a partir dessa missão que Deus o colocou, de, em primeiro lugar, confrontar a idolatria. Porque não ia acontecer libertação do povo antes da idolatria ser confrontada. Entendam isso. Não adiantava ter um altar a Deus ali, escondidinho, e um monte de altar a Baal na cidade. Deus falou duas coisas. Falou assim, você vai derrubar o de Baal e você vai construir um altar adequado para Deus. E quando a gente entende tudo isso, essa primeira lição do texto, a gente aplica na nossa vida, a gente se pergunta o que isso significa para nós, a gente tem que entender que não existe libertação, reversão das condições decadentes da nossa sociedade, que às vezes você olha nos jornais, às vezes você olha nas redes sociais, fica assim chocado, estarrecido com o que está acontecendo, ou às vezes você vê dentro da sua própria casa mesmo, as lutas que você tem no seu casamento, com seus filhos, consigo mesmo. Você tem que entender que não há reversão e libertação de Deus antes que um confronto profundo com a idolatria seja desencadeado. Em todas as épocas consideradas pós-cristãs, pós-Iavé, em que o povo faz o que é reto aos próprios olhos e mal aos olhos do Senhor, não existe como a gente ultrapassar esses períodos sem, em primeiro lugar, confrontar a idolatria, ajudar as pessoas a adorarem corretamente o Deus correto. Não é nem adorar só o Deus correto, é adorá-lo corretamente também. O que muitas vezes acontece hoje em dia, ao contrário disso, são as pessoas tentando ultrapassar as nossas situações de decadência, tentando resolver os problemas da sua casa, da sociedade, através de formas idólatras de pensar, de agir, de viver. Utilizando, querendo lidar com todo tipo de injustiça econômica, política, injustiça de gênero, ou qualquer outro aspecto, através de padrões não bíblicos. É tentar confrontar um culto falso com outro culto falso. É não seguir os padrões bíblicos de culto e de regência. Nós somos corregentes, lembrem-se, não somos meros guardiões da galáxia. Existem leis às quais nós estamos submetidos. E nós temos um pacto, um reino, o reino de Deus, em que essas leis não são opcionais. O André Trus, que é um filósofo holandês, ele usou uma imagem muito interessante para a gente entender a lei de Deus e a margem de manobra que a gente tem para vivenciá-la. Você lembra daqueles desenhos que vocês faziam de liga-pontos na escola? Tinha uma girafazinha, você tinha que ligar 1, com 2, com 3, com 4, com 5, liga-ponto, né? Você fazia isso, né? Então, a lei de Deus, cósmica, em todas as áreas, ela funciona como os pontos. Os pontos já estão dados, estão enumerados. Mas quem liga somos nós. E vocês lembram que no desenho tinha uns coleguinhas que faziam as coisas bonitinhas, porque eles batiam o olho assim, viam a imagem toda, sabiam onde que tinha que fazer curva, aonde a gente só fazia reta, né? E virava uma girafa assim, parecendo um poliedro. E eles faziam as curvas bonitinhas. Essa é a margem de manobra que a gente tem quando a gente entende a peça toda. A gente sabe ligar os pontos e a gente não faz a girafa bonita aos nossos próprios olhos, mas a gente segue aquilo que foi estabelecido por Deus. Essa é a lei de Deus, a lei cósmica. Ela é cósmica porque ela vale para tudo. Ela vale no casamento, ela vale na sexualidade, ela vale na economia, ela vale na vida ética, estética, social. E quebrar, pular, desconsiderar um pontinho numerado, ir do 12 para o 13, e depois pular o 14 e para o 15, quebra da lei, gera o quê? Feiura, injustiça, maldição. A pergunta que a gente sempre faz, então, se no primeiro lugar o confronto à idolatria é fundamental, o que rivaliza no seu coração a fé de obedecer a Deus? Qual que é o outro compromisso que você tem? Com o que você está preocupado em obedecer? Porque a cidade de Deus, como dizia Agostinho, ela é caracterizada, os seus cidadãos são marcados por um coração que ama a Deus e despreza a si mesmo.
Agora, se no coração rivaliza com outro amor, nós não somos membros da cidade de Deus, somos membros da cidade dos homens. Essa é a primeira lição. A libertação para o povo da aliança vem sempre, em primeiro lugar, sempre, 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 confrontando o pecado, confrontando a idolatria. Agora, em segundo lugar, ele também confirma a fé. Ele não só confronta o pecado, ele não só confronta a idolatria, o falso culto, mas ele confirma a fé, vacilante muitas vezes. Veja o que diz a partir do versículo 11, do capítulo 6 ainda. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que está em Ofra, que pertencia a Abzerita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, no lagar, para esconder dos medianitas. Então o anjo do Senhor aparece a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? E Gideão perguntou-lhe: ah, meu Senhor, como que eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor disse novamente: eu estou contigo e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão continuou: se tenho achado favor nos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte trazendo a minha oferta e ponha diante de ti. E ele disse: esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e fez bolos sem fermentos com uma efa de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre essa rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o seu cajado que tinha na mão e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu um fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abierzitas. Até aqui. Esse texto aqui, eminentemente, é o anjo do Senhor, aquela aparição de Deus no Antigo Testamento, uma teofania, confrontando a sua incredulidade com uma confirmação de fé. Ele ficou o tempo todo confirmando a fé. Esse texto está narrando o chamado de Gideão. E os comentaristas são unânimes de traçar uns paralelos entre o chamado de Gideão e o chamado de Moisés. Tem muitas coisas iguais, até mesmo expressões, mas a própria estrutura em que chama, fala, e os dois são hesitantes em dizer quem sou eu tenho a língua pesada, como eu vou diante do povo. Lembra de Moisés falando isso? E o Senhor falando com ele na sarça: não, você vai, tira suas sandálias, tal. E o que o autor está querendo nos mostrar aqui? Que eminentemente Gideão era um libertador de Israel. Ele assumia uma figura, claro que em graus e em esplendor muito menor que a de Moisés, mas ele seria um libertador, conforme aconteceu no Egito, que inclusive já foi mencionado pelo profeta. Agora, um dos paralelos é o fato de Gideão ser vacilante, como todos os homens da sua época, se vocês se lembram da semana passada, em que nós falamos de Baraque. Eles eram vacilantes, eles tinham dúvidas, eles tinham medo, cheio de dúvidas, medo, sem fé. E eu ouvi muitas pregações sobre isso aqui, eu não sei quantas mensagens vocês já devem ter ouvido sobre Gideão, eu ouvi várias em tempos outrora. E essa imagem dele estar num lugar onde você amassa uvas, já viu? Onde você pisa uvas, e ele estava moendo trigo. Ele estava fazendo uma coisa num lugar inadequado, porque você precisa de espaço para moer trigo, porque à medida em que você vai moendo, o vento vai batendo e vai levando as cascas.
Então ali era muito duro o trabalho que ele estava fazendo. O texto está querendo mostrar que Gideão estava envolvido numa tarefa duríssima. Mas ele estava fazendo isso por quê? Porque ele estava escondido. Ele estava escondido, com medo das pessoas irem lá pegar o pouco do trigo que ele tinha, lá na casa do pai dele. E aí então o anjo aparece para ele. E aí o anjo vira para ele e fala assim: homem valente, o Senhor é contigo. Parece uma piada, né? Ele está escondido, cheio de dúvida, cheio de falta de fé. Deus acaba de falar com ele, falando assim: olha, Deus é contigo. Ele fala assim: ah, será que é mesmo? Será que Deus é comigo? Ele questiona a palavra de Deus, meus irmãos. Então a gente não pode romantizar a figura de Gideão, pensando assim: olha, era um homem esforçado. Eu cansei de ouvir pregações assim: Gideão era um homem esforçado, estava lá trabalhando, pesado, e Deus viu aquilo lá e falou assim: muito bem, ser nessa força, é nessa força que você vai conquistar Israel, é assim que você vai fazer, homem valente. Não, ele estava olhando para um cara medroso, escondido, igual um rato num porão, falando assim: Deus é contigo, homem valente. Você não se enxerga assim, você não é assim, inclusive, mas é isso que Deus fala de você. Ah, será que Deus está comigo mesmo? Porque onde que estão as histórias que a gente ouviu dos nossos pais? Lembra que nos versículos anteriores, acabar de falar, Deus tinha levantado um profeta, falado assim: eu sou o Senhor, que tirei vocês do Egito. Aí o que Gideão fala? Onde que está esse Deus que tirou a gente do Egito? Questionando a palavra de Deus, colocando em dúvida o que o profeta tinha acabado de falar. E aí o que o anjo fala mais uma vez? Vai nessa fé. Que fé? Vai nessa fé, porque será através dela que você vai libertar o povo. E eu cresci ouvindo esses sermões moralistas de Gideão, de que Deus viu o esforço dele no lagar, e isso chamou a atenção de Deus, por isso que ele foi escolhido. Não há nada mais distante da teologia do livro de Juízes e do Evangelho do que isso. Porque Gideão era covarde, duvidou da palavra de Deus, morava numa casa idólatra, e mesmo diante de Deus, ouvindo da boca de Deus, numa aparição no Antigo Testamento do próprio Cristo, ele vacilou muitas vezes, pediu sinal: me ajuda, eu vou ali, vou voltar para ver se é você mesmo. Aí depois que ele viu quem que era o Senhor, no capítulo seguinte ele vai falar assim: não, mas eu vou pedir um outro sinal. Imaturo na fé. Mas o anjo vai várias vezes, dando o sinal que ele pede, fala de novo para ele, dizendo aquilo que ele não consegue enxergar que ele é diante de Deus, confirmando a fé dele. E com inimigos muito mais numerosos e perigosos que eram os inimigos anteriores, de Jabim, com seus 900 carros de ferro, aqui a gente tinha os midianitas dominando Israel inteiro. E ele falou assim: você vai vencê-los como se fosse um homem só. E vai ser enfrentado de modo direto, sem nenhum conflito, porque o Senhor está lutando por você. Confirmando a fé de Gideão, confirmando. E ele vai pedindo sinais, demonstrando que a palavra de Deus não é suficiente para convencê-lo, e o Senhor vai dando, porque a aliança do Senhor é assim mesmo. A gente quebra e ele misericordiosamente, pela graça, vai afirmando. Engraçado que no versículo 36 tem um segundo sinal, depois que isso aqui tudo acontece, e aquela parte também que a gente já leu também acontece, dele cortar o poste de Baal, e ele está de novo diante do povo, já rumo à batalha, ele pede um outro sinal. E aí ele fala: olha, eu vou colocar um pouquinho de um algodão ali, vamos ver se ele vai acordar molhado ou não, tal. Às vezes a gente não entende muito bem esse sinal, e eu também cresci vendo gente tentando reproduzir isso. E o que está acontecendo aqui é porque Baal, a divindade Baal, uma das coisas que eram características dele é que ele era pródigo em precipitar a água. Era a especialidade dele distintiva. E Deus falou assim: pode deixar que você vai ver que vai estar molhado. Porque não é Baal que derrama o orvalho, sou eu. É por isso que o orvalho aparece tantas vezes nas Escrituras, questionando a divindade, confrontando a idolatria e confirmando a fé dele o tempo todo. Só que, e aí,
Quando a gente cresce lendo essa história de Gideão, e a gente fica pensando, Pedro, eu fico fazendo essas coisas. Eu oro a Deus, eu peço sinais, Senhor, se for para eu fechar esse negócio, aparece um negócio para mim. Se for para eu fazer isso, o telefone tem que tocar. Senhor, se for para eu pedir ela em casamento, ela vai vir de roupa amarela, sapato laranja e vai falar oi, boa noite. Mas Gideão fez. Então, a diferença na Bíblia sobre coisas que aconteceram e coisas que deveriam ter acontecido. Isso aqui não deveria ter acontecido. Mas aconteceu, e Deus foi misericordioso. Mas o tempo todo, isso aqui é sinal de falta de fé, de imaturidade. E quem fica fazendo e pedindo esses sinais para Deus, está nadando na imaturidade. E o apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22, ele fala assim, olha, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não adianta você ficar tentando buscar argumentos, que é o outro lado. Não, pastor, eu tenho uma fé muito racional, eu não preciso desses sinais, desse misticismo, não. Para mim é lógica. Mas não dá para resolver tudo na lógica, nem na argumentação, não. Porque a gente prega Cristo crucificado, e ele é loucura. Ele explode com padrões lógicos de um rei que é fraco, que é condenado, que ressuscita, e ele também não traz sinais desse tipo de confirmação subjetiva de uma espiritualidade egocêntrica. E o que isso significa para nós? É que a essência da espiritualidade cristã, ela não é o que o Schaeffer mencionava de um misticismo. Não só, às vezes a gente tem algumas igrejas têm uns misticismos mesmo, assim, de copo em cima da televisão, água do Rio Jordão, óleo abençoado pelo pastor e coisas do gênero. Mas tem um misticismo mais sutil, que é um misticismo semântico. Isso é do Schaeffer. Que são as palavras que a gente fica falando e declarando como se elas tivessem poder em si mesmas. E eu não posso falar isso, eu não posso declarar isso. Ou então, pelo simples fato de eu declarar, as coisas vão acontecer. Não, eu sou valente, eu tenho que... E a gente vai ficando interpretando tudo que acontece ao nosso redor, como se Deus está falando ou não está falando comigo. Pedro, eu sonhei, o que eu faço com esse sonho? Eu vi uma mão numa nuvem. Quando o que a gente deveria fazer, a espiritualidade bíblica, e não é neotestamentária, não, ela é veterotestamentária também, está presente em toda a Escritura. O que o anjo está falando aqui para ele? O anjo está falando. Gideão, você é um homem valente. Gideão, essa sua fé vai livrar Israel. Gideão, Deus é contigo. E Gideão está o tempo, Deus não é comigo. Eu sou o menor na minha casa. Eu não vou dar conta de libertar o povo. A espiritualidade cristã, ela apropria-se pela fé as palavras de Deus, os indicativos bíblicos que nos indicam quem nós somos em Cristo. E nós nos apropriamos disso, mesmo que a gente não se enxergue assim. A vida cristã ela é vivida de apropriar pela fé o que Deus fala conosco, sobre nós. Cada um dos indicativos que Ele estabelece, de que nós somos santos, de que nós somos a luz do mundo, de que nós somos perdoados, de que nós temos tudo que nós precisamos. A partir dos quais, esses indicativos, e somente a partir dos quais, nós vamos poder obedecer os imperativos de Deus. A Bíblia toda ela é dual, entre indicativos e imperativos. Deus fala coisas sobre nós, e depois Ele fala coisas que nós devemos fazer. Viver pela fé significa deixar de ficar interpretando tudo quanto é sinal ao seu redor, deixar de querer interpretar sonho, fazer promessas, esperar sinais mágicos, confirmações e promessas e pagar promessa evangélica. É deixar tudo isso, é abrir mão de tudo isso para caminhar convicto de que tudo que você precisava você encontra em Cristo, sem duvidar daquilo que Ele fala sobre você, porque todas as vezes que você duvida de Deus e pede esses sinais, você está duvidando dEle, você está colocando a palavra dEle em xeque, você está sendo imaturo e sem fé. Deus já falou tudo o que você precisava ouvir. E Ele o tempo todo, pela sua palavra, como agora nós estamos fazendo, Ele está confirmando a sua fé. E em terceiro e último lugar, a libertação do povo de Deus no meio dessas circunstâncias de decadência confronta a idolatria,
confirma a fé e convoca a uma missão. E só agora ele é convocado a uma missão. Veja o que diz o versículo 34 e 35. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele tocou a trombeta para convocar os abiezeritas que se juntaram a ele. E também enviou mensageiros em toda a tribo de Manassés, que também se juntassem a ele. E enviou ainda mensageiros a Asser, Zebulon e a Naftali, que saíram ao seu encontro. Finalmente agora Deus coloca então Gideão em missão. Finalmente agora ele coloca ele como libertador. Apoderou-se, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E apesar dele ter aquela nova hesitação, no versículo 36, logo um pouquinho pedindo lá o orvalho sobre o algodão, agora o Espírito Santo está sobre Gideão. E agora ele vai ser revestido pelo Espírito Santo, uma expressão que só apareceu lá em Otoniel, não apareceu em Eude, não apareceu em Débora, não apareceu em Baraque, em Jael, ninguém. Ele é revestido pelo Espírito, o que trazia grande esperança para o povo. No capítulo 7, narra a batalha deles e toda a estratégia que Deus estabelece. O nome dele apresenta como Jerubaal, a nova identidade dele. Vocês lembram? Aquele que confrontou o pecado, aquele que derrubou os postes ídolos e é aquele que vai libertar o povo. Só que antes de chegar ao exército que vai libertar o povo, a gente percebe aqui que no versículo 34 e 35, Gideão de novo faz um trem errado. O Espírito do Senhor vem sobre ele, aí ele toca uma trombeta e convoca um exército. Aí no capítulo 7, Deus vai virar para ele e falar assim: Gideão, tem gente demais com você, eu não pedi esse tanto de gente. Quem falou que eu quero um exército? Aqui agora é outro filme, começou com Guardiões da Galáxia, agora aqui é 300 de Esparta, só que é 300 de Israel. Você é só 300, não precisa mais do que isso. Não é pouco, não, assim, é o tanto que precisa, Gideão. Você vai fazer o seguinte, você vai botar isso para beber água. Quem beber água agachando e pegando com a mão, que os comentadores aí não tem muita unanimidade, mas eles acham que um soldado que bebia com a mão, ele estava mais atento e bem preparado, e tinha os outros que bebiam igual cachorrinho. Ia lá com a boca na água, né? Numa condição muito mais desatenta. Falou assim, quem bebe água igual cachorro é que vai com você. Então assim, pegou os piores. Vai pegar os 300 e vai com eles para a guerra. Pra você entender que essa missão não é sua. Você entender que quando você vencer, e você vai vencer, não é honra e glória sua. Que a gente vai ver na semana que vem, com a graça de Deus, que foi exatamente isso que aconteceu. O povo quis entronizar Gideão, fazer Gideão rei. E cresceu a vitória de Gideão no coração dele. E falou, Gideão, para não crescer isso no seu coração, você vai levar só 300. Porque essa convocação de um exército foi precipitada. E aqui a gente tem uma coisa muito, mas muito importante, meus irmãos. Nós somos chamados por Deus para fazer muitas coisas. Esse é o significado que a gente aplica na nossa vida aqui. Da mesma forma que tem uma espiritualidade evangélica que é mística, que fica achando demônio em tudo quanto é lugar, interpretando tudo quanto é luz que pisca, tal. Tem uma outra espiritualidade, que é uma espiritualidade pragmática, que fica fazendo coisas, quer fazer, quer botar para quebrar, quer ir lá, quer implantar o reino de Deus e tal. A gente tem muitas coisas que nós devemos fazer, mas em primeiro lugar, essas coisas só são feitas depois que a idolatria é confrontada e depois que a fé é confirmada. Por quê? Porque só então as coisas que a gente vai fazer vão ser obras de fé e não obras humanas, de competência humana. Se Gideão levasse um exército imenso com ele e vencesse, o que tem de extraordinário nisso? O que isso destacaria do poder de Deus? Vocês lerem no capítulo 7, depois vocês vão ver que a estratégia que Deus bolou, depois que ele deu 300 para eles, ele falou assim, você vai pegar um vaso de barro e uma tocha, e na hora que eu mandar, vocês vão tocar as trombetas, quebrar o vaso e balançar as tochas. Eles não desembainharam a espada. E aí isso causou tanta confusão entre os midianitas que eles saíram correndo, começaram a se matar uns aos outros, e os que correram depois, o pessoal de Efraim foi lá e matou. Então assim, isso sim mostra que Deus venceu os inimigos, e não foi Gideão. Isso é uma obra de fé, não é uma obra de competência humana. Isso é muito importante para vocês entenderem uma coisa, meus irmãos.
Somente quando a nossa idolatria for confrontada, os nossos deuses, os nossos falsos deuses foram confrontados, somente quando a nossa fé for confirmada pela palavra de Deus, é aí então a hora da gente entrar em missão com pouca confiança ou com desconfiança nas nossas capacidades, em quem nós somos, e a gente vai ser muito mais dependente de Deus. Então não fique querendo fazer coisas para Deus sem antes fazer esse trabalho de deixar a casa em ordem, em relação a Deus e em relação à sua fé. Porque caso contrário, mesmo que você faça um monte de coisas para Deus, e que sejam coisas legais que você tem que fazer, não são obras de fé. E quem pratica a obra que não é de fé, pratica o mal, pratica o pecado. Quer uma referência sobre isso? O Senhor Jesus, capítulo 5, capítulo 7, versículo 22 e 23 de Mateus, vai dizer que naquele dia, muitos chegariam até ele dizendo, Senhor, Senhor, então, confissão de fé correta, teologia correta, no seu nome expulsamos demônios, curamos e profetizamos. Obras corretas também. Jesus fala, eu nunca vos conheci, não tem fé, não tem relacionamento, não tem aliança. Apartem-se de mim aqueles que fazem o quê? O mal. Quem expulsa demônio, cura e profetiza sem conhecer o Senhor Jesus, faz o mal. Então quem convoca exército, quando é necessário só 300 homens, não mantém dependência de Deus e está fazendo mal. Quem ora, lê a Bíblia, ensina os filhos, cuida do casamento, mas não depende de Deus, não está fazendo bem, está fazendo mal. Doido isso, né? Sabe por quê? Porque essa é a mensagem do Evangelho no livro de Juízes. Esse trecho aqui é um trecho muito trinitário. É inclusive um dos poucos textos bíblicos que a Trindade aparece assim de maneira tão clara. Deus fala com Gideão, o anjo do Senhor aparece, uma clara teofania de Cristo ali, e depois o Espírito Santo se apodera de Gideão ali. Claro que a gente é muito cuidadoso em teologia bíblica de afirmar que a Trindade está aqui, mas os paralelos estruturais são óbvios. Inclusive, do Senhor Jesus no dia do seu batismo, em que o Pai fala, o Senhor Jesus está ali e o Espírito Santo está sobre ele. Apontando, então, para um outro libertador e para uma obra da Trindade muito mais profunda de nos tirar de circunstâncias idólatras, duvidosas e pragmáticas. Portanto, quando a gente passa esse texto aqui pelo crivo cristológico, quando a gente olha esse texto com as lentes cristológicas, ele assume outra dimensão na nossa vida, que eu queria explorar com vocês antes da gente terminar, com algumas aplicações. Lembra que a gente viu que como que Deus tirou o povo e deu paz ao povo ali? Confrontando a idolatria, confirmando a fé e convocando uma missão. Nós que estamos em Cristo devemos, em primeiro lugar, e aí eu falo para você, confronte as suas idolatrias aos pés da cruz de Cristo. O que assedia o seu coração? Quando a gente fala de idolatria, ídolos, falsos deuses, é qualquer coisa que funciona no seu coração, que ocupa um lugar que só Deus poderia ocupar. O que te impede, portanto, de obedecer a Deus e de viver uma vida de fé, de confiança e de missão? Porque você está com ídolos. São suas imagens antibíblicas sobre o que é ser homem, o que é ser mulher. São suas imagens não bíblicas sobre trabalho, sobre política, sobre justiça. Ou então é a sua vontade de submeter tudo da vida cristã ao que lhe parece bom. O nome disso é idolatria. O nome disso é você ter ídolos, você mesmo, seu ego, ao invés de submeter-se ao Senhor. Isso te impede de obedecê-lo. Confronte isso, meu irmão, com a cruz de Cristo, porque nela nós temos o Deus verdadeiro. Enquanto você não confrontar as suas idolatrias, você nunca vai conseguir ser bem-sucedido e ultrapassar essas circunstâncias que você tem de decadência, de quebra e de fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Porque muitas vezes o que a gente faz? Troca o que é mal aos olhos do Senhor por alguma coisa que é bom aos nossos próprios olhos. Trocou 6 por meia dúzia.
Como é que a gente confronta pela idolatria? Pega as promessas que essa imagem de mulher, essa imagem de homem, essa imagem de família que você recebeu, que você cresceu, pega as promessas dela e confronta com as promessas do Evangelho. Vê quais são promessas de vida e quais são promessas de morte. Pega as esperanças que lhes foram apresentadas pelo mercado, pela cultura, pela educação e confronta com as esperanças do Evangelho. Veja qual traz vida e qual traz morte. Confronta o que estão te prometendo com o que Cristo te prometeu. Você não pode deixar um altar a Cristo levantado na sua casa e os outros altares idólatras levantados também, igual o Gideão estava querendo fazer. Então, em primeiro lugar, confronte as idolatrias no seu coração com a obra de Cristo. Em segundo lugar, confirme a sua fé aos pés da cruz de Cristo. O que significa? Significa abrir mão de qualquer espiritualidade mística, ficar tentando assim, de misticismo, não é? Ficar tentando depender de sinais, de promessas, de aparições. E dependa, confirme a sua fé, dê firmeza a ela com o que Deus fala. Receba pela fé a palavra de Deus sobre você. Acredite, tenha fé no que Deus diz sobre você. Deus diz que você não precisa de aprovação de ninguém. Deus diz que tudo que você precisa e que você depende é dele, da nova identidade que você tem nele. Acredite e pronto. Não fique buscando complementos. Gideão ficava tentando complementar as coisas. Não, beleza, Deus está conosco, mas assim, e um orvalhozinho num algodão, assim, só para me dar certeza? Você não precisa disso. Somente quando você souber quem que você é em Cristo, você vai deixar de procurar aprovação nos homens, vai ficar com aquela dependência do que estão pensando de mim, o que eu vou fazer. Você vai parar de ficar tentando provar coisa para as pessoas. Quando você está brigando com seus filhos, com seu cônjuge, falando, agora ele vai ver quem que sou eu, agora ele vai me respeitar. Você não precisa fazer isso. Você não é o que você está tentando provar de ser. Você não precisa ficar nessas picuinhas, não. Você não precisa ficar tentando agradar as pessoas, não. Tenha fé do que Cristo falou sobre você. Você é um pecador miserável, perdoado pela graça de Deus. Então você não tem nada mais para reivindicar na sua vida. Você sabe quem que você é. E você não vive mais uma vida com base em sinais, mas com base na palavra de Deus. Agora, o contrário de senso também é verdadeiro. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não sabe o que Deus fala sobre você, se você não tem uma imagem, uma identidade cristã, você vai ficar suscetível a toda dependência emocional de saber o que os outros estão pensando de você, de ficar tentando se afirmar para os seus filhos, ficar tentando se afirmar para o seu chefe, ficar tentando se afirmar sobre os seus funcionários, e vai ficar nessas lutas, inglória. E você vai morrer frustrado, doente, e desesperado, na melhor acepção da palavra, sem esperança. Porque confrontando as esperanças que isso promete, você ficar nessas lutas tentando se afirmar sobre as pessoas, ela não traz esperança. E em terceiro e último lugar, compareça à missão de Deus também a partir da cruz de Cristo. E aqui aquela diferença de uma obra de fé e uma obra de competência é fundamental. É o que diferencia a libertação com Gideão através de um grande exército e a libertação de Gideão por 300 homens. Os 300 precisaram ir à guerra. Os 300 precisaram fazer o que Deus mandou. Tem um monte de coisa que você tem que fazer, mas a forma como você faz diz muito sobre a fé que você tem. Jesus, você precisa entender uma coisa, que Jesus não precisa de nada que você tem para oferecer para ele. Deus não é servido por mãos humanas e nem habita em templos construídos por mãos humanas, diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. Então ele não precisa de nada do que você pode fazer para transformar as circunstâncias ao seu redor, para transformar seu casamento, para transformar seus filhos, para transformar sua empresa, para transformar sua cidade. Mas ele vai te pedir para fazer um monte de coisas no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, na sua cidade. Só que elas precisam ser feitas com fé.
e não com confiança na sua força do próprio braço. Isso é muito prático, meus irmãos, não é abstrato, não. Sabe o que isso significa? É o seguinte: não ache que a sua dedicação aos seus filhos é a garantia de que você está cumprindo a missão que Deus estabeleceu com seus filhos. Você pode se esforçar ao máximo em criá-los, em contar as melhores histórias bíblicas, em fornecer para eles as melhores literaturas, em livrá-los das piores companhias. Que, se você pensar que fazendo isso a obra está feita, isso é uma obra pecaminosa, porque é uma obra feita na força do seu braço. Você tem que contar a história, você tem que livrar ele das más companhias, você tem que trazer ele na igreja, mas você tem que desesperadamente dobrar o seu joelho e falar assim: Deus, abençoa as obras das minhas mãos, porque sem o Senhor me abençoar aqui, essa história é vã, essas amizades são vãs e esses cultos que ele vem são vãos. Isso é criar filhos pela fé. Criar filho pela fé não é fazer nada, mas também não é achar que tudo que você fez era o que precisava ser feito. O mesmo vale no seu casamento. Não ache que a sua dedicação à sua esposa ou ao seu esposo vai ser o suficiente para salvar o seu casamento. Se você não dobrar o seu joelho desesperado e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque senão é uma obra de competência. Isso vale para o seu trabalho, isso vale para a política, isso vale para tudo que você faz na sua vida. É quando a gente pensa que a nossa dedicação é suficiente e aí a gente confia nisso. A gente nem ora mais. Ah, não, Pedro, isso aqui eu aprendi com Deus, aqui eu trabalho, aqui, ó, eu confio, eu fiz um planejamento financeiro, eu fiz aula, eu invisto, eu fiz seguro de vida. Está tudo prontinho, Pedro, eu posso até morrer, minha família está bem e tal. Você tem que fazer isso, inclusive. Você tem que cuidar da sua família. Agora, se você faz isso sem fé, você está fazendo mal, você não está fazendo bem. Essa postura vai mudar as coisas na sua vida. Porque quando você terminar de contar a história para o seu filho, quando você terminar o seu trabalho, quando você terminar de fazer seus investimentos, quando você terminar de ir para a missão, pregar, não basta eu lá na minha casa pegar todos os comentaristas, o original, o novo, o inventar. Não adianta. Aí eu falo assim: pronto, fiz todo o trabalho, agora eu só vou lá e só prego. Se eu não orar desesperadamente, falar assim: Senhor, abre o coração daquelas pessoas, para que a palavra de Deus seja eficaz na vida deles. O trabalho não termina quando o seu trabalho termina. Porque se você acha que o trabalho terminou, a missão terminou quando o seu trabalho terminou, você não tem fé. Isso significa colocar os nossos filhos aos pés da cruz. Isso significa colocar os nossos cônjuges aos pés da cruz. Nosso trabalho, os nossos estudos aos pés da cruz. É isso que significa uma obra pela fé. O único lugar que essas coisas têm que estar. E sem as quais o que nos resta é desespero, frustração e o nada. Essa é a mensagem do Evangelho no livro dos Juízes. Vamos orar? Feche seus olhos.